Em 2001, um grupo de cientistas, juntamente com a BBC e a Discovery Channel, se juntaram para produzir um documento e que se tornou depois numa série que talvez alguns tenham assistido, numa tentativa de provar que aquele Jesus galã que nós vemos pela perspectiva europeia, de um Jesus de rosto branco, olhos claros, cabelo tipo uma chapinha, longos e com uma barba, bem da moda atual, não era bem esse Jesus que deveria ser o expressado por todos. E durante um tempo talvez você viu essa figura que foi aquilo onde eles chegaram. Pode deixar a figura, por favor? Isso. Essa figura é diferente para alguns, por quê? Porque estamos acostumados com aquele Jesus europeu, com aquele Jesus com a cara de anjo, com Jesus que parece que nunca trabalhou, que nunca andou no sol, que tinha sempre protetor solar. E quando nós vemos esse aqui, nós até estranhamos, dizendo, será que Jesus tinha essa aparência? E algumas pessoas hoje de manhã falaram, olha pastor, até que esse Jesus lembra você. Eu falei, E eu falei, falta um pouquinho de cabelo, mas o fato é, será que Jesus, ele iria se preocupar tanto em deixar uma lembrança física daquilo que ele era? Será que a preocupação de Jesus era que a gente buscasse o máximo possível, pode tirar, Eric, a imagem, o máximo possível de gastar tempo e dinheiro, buscando saber qual era a imagem exata de Jesus? Eu entendo que muito pelo contrário, Jesus não se preocupou em deixar uma expressão exata daquilo que ele era, mas sim daquilo que ele fez. E nesse sentido, uma frase expressa muito bem aquilo que Jesus fez, que é em memória de mim. Essa expressão, essa frase é uma marca registrada, é a digital do Senhor Jesus Cristo. Uma celebração cheia de emoção e singular, conhecida entre nós como a ceia do Senhor. E a minha preocupação é que a cada domingo nós, pelo menos no primeiro domingo, nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor. E será que quando você vem aqui para essa igreja, você é alguém simplesmente tradicional, ou alguém que vai atrás dos ritos religiosos e se esquece da singularidade, da importância do que significa e do que verdadeiramente é a ceia do Senhor? Com certeza, a ceia é uma ordem divina e ela tem um propósito específico, e por isso que nós devemos zelar quando celebramos a ceia e não devemos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, a nosso bel prazer. Há muito tempo atrás, quando eu era pastor lá em Campinas, um jovem viajou em intercâmbio para os Estados Unidos e ele veio todo feliz dizendo, pastor, eu encontrei uma igreja muito boa, uma igreja maravilhosa. Eu encontrei uma igreja que está na crista da onda lá e é muito interessante tudo o que acontece lá. O pastor da igreja é tão legal que para nos ensinar que beber não é pecado, mas apenas se embriagar, o pastor levou uma cerveja para o púlpito. Olha que legal, pastor. E eu fiquei me perguntando, se essa moda pega, imagina os pastores aqui. E hoje de manhã eu falei, olha, imagina o pastor Naaman com uma cerveja, aqui em cima no púlpito, dizendo, meus irmãos, não tem problema, o problema é se embriagar. E ele falava, olha, essa é a igreja da hora. E aí ele falou, pastor, mas não só isso, a igreja é tão legal que quando a gente se reunia em pequenos grupos, no grupo de adolescente, a gente sentia a presença plena do Senhor. E teve um dia que nesse fogo do Espírito, ele falou assim, olha, vamos celebrar a ceia. E aí eles falaram, mas nós não tínhamos pão e não tínhamos vinho. E aí a gente foi atrás ao que tinha, porque Deus não se preocupa com o exterior, mas com o interior, com o coração. E eles disseram que quando olharam, só tinha lá no congelador um pote de sorvete. E eles falaram, olha, mas é isso mesmo que a gente precisa, e também uma Coca-Cola. E eles falaram assim, olha, isso aqui, o pote de sorvete é o pão, e a Coca-Cola é o vinho. E eu fico imaginando quando eles foram repartir, eles disseram, olha, isto é o meu corpo que é derramado por vós, que é derretido por amor de vós.
E aí eu fico imaginando que parece que precisamos mudar todo esse rito, que por si só já nos explica tanta coisa, para fazer sentido para cada um de nós. Por quê? Porque como mensalmente nós repetimos isso, parece que a gente precisa de um outro frenesi, algo diferente que movimente a ceia do Senhor. E nós precisamos apenas lembrar o significado. E para isso eu convido vocês a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 11. Vamos ler do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, qual é o propósito da ceia do Senhor? Por quais motivos você deve vir aqui? Antes de entrar nos propósitos, é necessário que a gente entenda qual é o contexto da igreja de Corinto. Sabendo que essa igreja é uma igreja extremamente carismática. Nos seus cultos havia as manifestações de todos os dons livremente, mas por causa do seu carisma, haviam também problemas internos que, se não estava levando a igreja à extinção, estava trazendo problemas sinceros para o testemunho do Evangelho. E um desses muitos problemas internos se estabelecia na ceia do Senhor, no entendimento que aqueles crentes tinham. E Paulo, se você voltar alguns versos atrás, verso 16, Paulo ele começa dizendo: eu não vos louvo. E ele continua ainda nos versos 18, 19, dizendo qual é o motivo dele não louvar aquela comunidade. E ele diz que na reunião que vocês estão pretendendo fazer, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. Vocês estão fazendo qualquer outra coisa, menos comunhão com Deus. E o que é que vinha acontecendo então? O problema é que na assembleia, na igreja, no ajuntamento, esses crentes, quando se reuniam, duas coisas aconteciam: eles estavam comendo de forma antecipada. E o que significava então comer a ceia de forma antecipatória? Primeiro problema possível aqui é que, como a igreja se reunia nas casas de muitos crentes, a maioria desses crentes na igreja primitiva eram crentes ricos ou de uma situação econômica favorável. Esses crentes, então, começavam a chamar os seus amigos e tinha início aquela refeição comunitária, onde todos que chegavam, os ricos, comiam primeiro, e os pobres, assalariados, empregados, escravos, chegavam bem depois. E havia apenas o resto para que aqueles outros irmãos comessem. Era uma atitude de humilhação e de indiferença. Essa era uma possibilidade. Uma segunda possibilidade diz respeito à maneira de proceder, como eles também tomavam essa ceia para si. No outro lado, existe a possibilidade de que as pessoas mais ricas iam para o mesmo lugar, para o mesmo evento, levavam a sua comida, mas não repartiam entre si. Guardavam só para eles, e os pobres que nada tinham, não comiam absolutamente nada e ficavam ali na refeição comunitária com fome. Qualquer que fosse a possibilidade que o texto nos aponta, o problema era um só. Esse tipo de ajuntamento não podia ser a ceia do Senhor. Por quê? Porque não privilegiava todos, mas era sectário, era egoísta, era partidário, era individualista. Eu fico pensando que às vezes a nossa Santa Ceia aqui, muitos crentes ou não vêm para a igreja, ou quando acaba o culto já sai correndo, desesperado, principalmente quando está no inverno. Por quê? Porque todo mundo quer ir para o monte de edredom. Isso é muito mais aconchegante do que ficar reunido em igreja, em família, como povo de Deus.
E é por isso que Paulo diz: eu não vos louvo, porque o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Vocês estão vivenciando o pior que vocês têm: o egoísmo, a indiferença, o partidarismo, e vocês mantêm a pobreza e a riqueza como se isso fosse importante para Deus. Como frase central dessa mensagem, eu gostaria de deixar essa expressão aqui que diz: a celebração da ceia do Senhor convoca os crentes ao compromisso de amor. Repetindo, a celebração da ceia do Senhor convoca os crentes ao compromisso de amor. O primeiro compromisso que nós somos convocados nessa noite é o compromisso de relembrar a morte do Senhor Jesus em nosso lugar. É um olhar para dentro, é um olhar para trás, para o passado. O pecado foi o motivo do sofrimento e da morte do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha e pergunta que tipo de pecado, por qual pecado Jesus morreu, Paulo fala em Gálatas capítulo 5, falando sobre as obras da carne, que o pecado de homicídio vai levar para o inferno, tanto quanto aquele que mente descaradamente. Nada é menos, maior ou menor. Como no século VI, um papa chamado Gregório Magno, ele dividia os pecados como pecados capitais e os pecados mais leves. Os pecados capitais seriam aqueles que mereceriam a condenação eterna se o fiel não comunicasse, não confessasse. Mas os pecados mais leves, esses não tinham problema. E eu fico pensando se entre o nosso meio, no meio evangélico, essa ideia também não está em voga. Pecados mais graves, como adultério, como homicídio, são passíveis de disciplina. Mas quando foi que você viu um crente sendo disciplinado publicamente por detração, por falar mal, pela fofoca? Quando a Bíblia fala em Provérbios que 6 coisas Deus detesta, e a última, a oitava, a sétima, ele abomina, que é o irmão que cria contenda, que fala mal de outro irmão. Então me parece que existe uma balança diferente, como a igreja romana propôs. Existe um pecado para a morte, existem pecados mais livres e leves. Sartre um dia falou: o inferno são os outros. O problema é sempre o outro, o pecado do outro é sempre maior, a corrupção do outro é mais estranha e mais escandalosa. E eu nunca ouvi um momento para se falar tanto em corrupção do que enquanto nosso momento. Frases como: por mais ética na política, por um Brasil melhor para os nossos filhos, o país está se acabando na corrupção. São frases como essa que são estampadas nas redes sociais. E nós ouvimos isso constantemente. E existe também agora uma enquete que é feita no jornal, que você pega o celular e vai dizendo qual é o Brasil que você quer para o futuro. Eu nunca vi nada tão sem sentido você falar aquilo, porque não vai acontecer absolutamente nada. Você vai dizer e vai dizer sempre que o problema é do outro. A corrupção é do outro. O pecado é do outro e não meu. Por quê? Porque os pecados parece que a gente começa a medir de acordo com se eles são grandes demais, escandalosos demais ou pequenos. Eu quero dizer para você, meu amado, se um pecado, por pequeno que seja aos seus olhos, não fosse pago na cruz do Calvário, você e eu seríamos passíveis ao fogo do inferno. Se Jesus não tivesse pago todos os pecados, você e eu não seríamos salvos, mas estaríamos condenados. Porque um pecado secreto na terra, escute bem, um pecado pequeno, secreto, aqui na terra, é um escândalo grande lá no céu. Então, para Deus, não existe pecadinho e pecadão. Não existe essa diferença. E um dia eu falando para uma criança aqui no culto do lado, aqui quando a gente tem um culto infantil, e eu estava falando uma vez, não existe diferença entre pecadinho e pecadão para Deus. E a criança perguntou: pastor, não existe diferença? Não mesmo. E eu: não existe. E aquela criança sabiamente olhou para mim
e falou assim: pastor, então por que no Antigo Testamento Deus pede para que exista um animal para determinado pecado? Existem pecados então com diferença, porque existia animal pequeno e animal grande que era sacrificado. E havia muita sabedoria naquela criança. Por quê? Porque a consequência sempre vai existir no nosso pecado. Agora o pagamento vai ser sempre igual. A consequência é diferente, mas o pagamento desse pecado é igual. A corrupção, o grande problema é que a gente acha que a corrupção está lá, o pecado está lá fora, está nos políticos, no governo e na sociedade. Nós excluímos de julgamento e passamos a responsabilidade do pecado que é nosso para o outro. E por isso que a ceia do Senhor às vezes é vazia, porque eu não chamo a minha atenção para dizer qual é o meu pecado. Os pronomes mais usados hoje é meu, eu, minha, sempre. Mas o pecado do outro sempre está em jogo quando eu vou falar de pecado. Quando eu vou falar de interesse é meu. Quando eu vou falar de pecado é do outro. Meus amados, Jesus morreu pelos nossos pecados. E a corrupção não está lá, ela está aqui, porque em Jeremias 17:9 diz: enganoso e corrupto, desesperadamente corrupto é o coração. Quem o conhecerá? O apóstolo, aliás, Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então o pecado não está fora, o pecado está dentro de nós. E ainda que a psicologia comportamental queira acreditar que o pecado é apenas aprendido, e nós aprendemos o pecado sim, mas ele nasce dentro de nós. Todos nós somos pecadores, miseráveis, como Isaías diz, chagas da cabeça aos pés. Eu não acredito que uma mãe ensina uma criança, um bebezinho, a bater na cara. Eu não acredito que uma mãe ensina um bebezinho a se riscar, né, se beliscar o outro. Isso já está dentro do coração. Eu queria que o Eric, por favor, Eric, coloca o vídeo da criança, por favor. Tem um vídeo que representa muito bem essa questão do nosso pecado, que já começa desde criança. Pode deixar. Obrigado, Eric. Meus amados, é impossível, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, mais jovem, não se desviará dele. Agora, você acredita que uma mãe vai fazer isso? Ela vai se jogar toda hora que quer alguma coisa, um pai, e por isso que a criança aprende por modelagem? Isso não é possível, só é possível quando a gente olha para as Escrituras e entende que o pecado está em nós, arraigado, e não é um fato, é um ato. Eu sou isso, e é isso que a ceia está nos convidando nessa noite, ao quê? A parar de olhar para os pecados escandalosos, achando que apenas esses pecados são os pecados dignos do perdão. Talvez você esteja aqui, nunca foi uma adúltera, nem será, nunca vai ser homicida, nunca vai fazer algumas coisas, que alguns pecados capitais estão aí. Mas você continua sendo pecador. E qual é o pecado que você hoje quer receber a graça de Deus para pedir perdão e encontrar nesses elementos, e no elemento do cálice, do sangue,
o perdão de Jesus Cristo. Meus amados, aqui há um convite. O primeiro propósito é um propósito lembrado que foi feito lá na cruz do Calvário. Jesus morreu pelo quê? Ele morreu pela minha corrupção plena. De que pecado? De qualquer um. E Ele pagou por todos os pecados. E por isso Ele morreu na cruz do Calvário. O segundo propósito que nós temos é relembrar a nossa comunhão com o outro. É um olhar para fora, é um olhar para outra pessoa. E a gente vive hoje na filosofia do que é meu, do que eu tenho é só meu computador, meu celular, meu carro, minha casa. A nossa tendência atual é de privatizar tudo, tudo é individual. E por causa do individualismo, as pessoas vivem sozinhas dentro de um quarto, com milhões de amigos virtuais. Essa semana passada eu vi uma briga no posto de gasolina por causa da falta de combustível. E o grande problema foi, o cara parou o carro e tinha uma fila imensa atrás. E depois ele encheu o seu combustível, o seu tanque, ele pegou um monte de vasilha e começou a encher também. Todo mundo ficou reclamando, porque não tinha combustível para todo mundo. Mas a gente é tão egoísta que a gente só pensa no nosso problema. Como é que eu vou trabalhar? Lá em Corinto, a cada domingo, todos os domingos tinha a festa do Ágape. E o que significava isso? Era uma refeição litúrgica e uma refeição comunitária. E como eu falei para vocês, nesse momento os crentes levavam os seus próprios alimentos, as suas próprias bebidas. E o grande problema é que não havia divisão. E é o que a gente chama hoje de... Não sei quantos já fizeram, no Nordeste faz muito, do juntar a panela. O crente, quando junta a panela, pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, e vai todo mundo comer junto. Isso é muito comum lá no Nordeste, porque as igrejas são muito simples, e isso não se faz só domingo, mas se faz. E de manhã, eu falei que, às vezes, o que é que acontecia? Nesses ajuntamentos, os mais ricos não comia junto com os pobres, não dava para os pobres e não queria dividir. E ainda mais se embriagava e iam para a ceia embriagados. Os mais pobres ficavam morrendo de fome, não tinha nada. E apesar de às vezes não ter nada, e aí foi o que eu falei hoje de manhã, que deu origem à série, quando eu falei da minha esposa. Que a minha esposa é uma expert em fazer milagre na minha casa. Eu falei que lá na minha casa a comida é igual bezerro de ouro. Lembra que Arão pegou aqueles utensílios de ouro e jogou dentro do fogo, e aí Moisés falou, como é que você fez isso? Ele fez, foi um milagre, saiu um bezerro de ouro. Eu falo que lá em casa às vezes não tem nada, tem água quente, a minha esposa joga um sal e sai um banquete. Aí todo mundo começou a falar, pastor, eu quero ir na sua casa comer desse milagre. Aí eu falei, bem, fala com ela, se for convidado você vai comer água com sal. Mas o fato é, havia essa divisão porque uns queriam, não queriam repartir, outros se embriagavam, era uma confusão terrível. E o grande problema da ceia aqui é que as pessoas pararam de olhar um para os outros e começaram a olhar só para os seus interesses. E é nisso que Paulo estava dizendo, essa beleza da festa estava sendo maculado por causa do egoísmo, porque as pessoas não queriam viver de forma comunal, não queria repartir, não queria se doar. Então qual era o problema de comer a ceia de forma indigna? É porque você está em pecado, é porque você fez isso ou aquilo. Não são os pecados pessoais que vão te proibir a participar da ceia de acordo com Paulo. O que Paulo está dizendo aqui, o que nos proíbe é quando eu humilho o irmão, é quando eu diminuo o irmão, é quando eu sou egoísta, é quando eu uso máscara, é quando eu vivo a indiferença, é quando eu vivo a detração, é quando eu vivo falando mal, é quando eu não promovo o bem. É isso que Paulo está dizendo, comer de forma digna, ou dignamente, a ceia, é celebrar a ceia do Senhor em comunhão dos outros crentes. Está em jogo aqui a conduta que desconsidera e humilha o irmão e a irmã no interior do culto e da comunidade. Meus amados, o que é que te impede de tomar da ceia do Senhor? É você não promover a comunhão cristã dentro da igreja.
É isso que Paulo está dizendo. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo o motivo de estar reunidos como família. E é por isso que a ceia do Senhor é uma lembrança daquilo que Deus fez no nosso meio. É o pão que é dado por mim e por você e que traz comunhão. E se você não promove essa comunhão, aí sim, você deve repensar se você deve ou não comer e tomar do cálice. E por final, Jesus aponta para a agenda cronológica, ou seja, para o nosso encontro. É um olhar agora que é o nosso encontro marcado com o Senhor Jesus. É um encontro que nós vamos ter com o Senhor escatológico, que eu e você vamos encontrar até que o Senhor venha. E enquanto Ele não vem, nós precisamos pregar a palavra do Senhor sobre o quê? Sobre aquilo que nós acreditamos, que é a morte de Jesus pelos nossos pecados, que nos dá salvação. Enquanto nós estamos aqui, independente se é ide ou indo, se é imperativo ou se é gerúndio, o que você tem que fazer é pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. E eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns movimentos. Não sou contra se você vai, mas eu não vou para a marcha para Jesus. Por quê? Porque eu não acredito que marchando um dia para Jesus eu prego o evangelho e todo o Brasil vai entender que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Se eu não faço isso todos os dias na minha marcha cotidiana, vivendo a minha vida. Também acho estranho, como eu vi lá em Campinas, quando um jovem falou: pastor, eu vou porque Jesus está mandando eu ir pregar na marcha, na parada gay. Falei, você tem tantos momentos para pregar, por que você quer ir lá? Ah, não, eu quero pregar lá. E por que isso? Porque isso é meio triunfalista, chama a nossa atenção. Mas o fato é, eu falei para ele, nós somos uma Xerox aqui, tirar Xerox esses dias atrás. E tinha uma pessoa que você acha que poderia ter algum tipo de desvio sexual. Você, em algum momento, pensou em pregar o evangelho para ele durante a sua existência? Ou você ficou rindo e fazendo piadinhas com aquilo que você via? Então, meu querido, não vá para a parada se você não tem condições de viver uma vida de pregação do evangelho. Então, a ceia nos aponta para o nosso encontro, a nossa agenda com Jesus. E enquanto nós não nos encontrarmos com Ele, o que cabe a mim e a você é pregar o evangelho, dizendo que Jesus morreu por mim, e eu sou salvo pelo seu sangue. E a comunhão que Ele me chama é uma comunhão com o seu povo, com o seu grupo, com a sua igreja, através do corpo que é o pão. E enquanto Ele não volta, eu devo pregar esse evangelho por amor a Ele e porque um dia eu vou viver eternamente com Ele. Meus amados, a celebração da ceia do Senhor convoca os crentes ao compromisso de amor. Se você nessa noite veio para este culto entendendo que quando você fizer o primeiro passo eu tenho uma corrupção que é maior do que qualquer outra, porque é minha, é meu pecado, mas Jesus me deu perdão por esse pecado, esquece do outro. Você vai estar celebrando a ceia. Quando você entender que você deve promover a paz no nosso meio, viver em harmonia com os irmãos, você está celebrando a mesa do Senhor. E quando você sai daqui convicto que você tem que pregar esse evangelho, porque um dia foi pregado para você, até que ele venha, você está fazendo então, celebrando a ceia do Senhor. E isso sim, é o que Jesus quis, que a gente lembrasse dele, muito mais daquilo que ele fez, e muito menos como era a sua feição. Que Deus nos ajude a celebrar a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Vamos orar?